Na coluna vertebral, estamos recebendo para conversar conosco sobre este tema o fisioterapeuta Vinícius Paciolo, que no primeiro bloco nos falava dos principais problemas, falando inclusive, por exemplo, que a incidência de dores na coluna por questões genéticas vem se mostrando maior justamente por conta dessas questões, desses fatores. E, Vinícius, no caso de uma vez com a dor na coluna, independente da idade que você tenha, existe algum profissional que tenha que ser procurado primeiro? Pode ser o fisioterapeuta logo de cara ou é melhor procurar um clínico? O importante no primeiro momento é o paciente, né, evitar a automedicação, porque a dor ela traz características importantes para o especialista, seja ele um médico, especialista, ortopedista ou neuro, seja ele um fisioterapeuta. É importante a gente saber como o paciente chega ao consultório. Muitas vezes a automedicação prejudica esse tipo de diagnóstico. Ela disfarça alguns sintomas? Por exemplo, disfarça. Quando a pessoa toma aqueles analgésicos, tudo? Sim, o grande problema hoje é a automedicação, né? Além disso, a característica da dor, ela pode ter caráter compressivo, ela pode ter um caráter de sensibilização, e isso de uma certa forma mascara os testes ortopédicos, os testes neurológicos que são feitos no consultório. E quais são os principais tratamentos que se utiliza para tratar, por exemplo, problemas da coluna? Hoje a fisioterapia evoluiu demais nesse sentido, né? Como eu disse antes, o tratamento conservador é tão ou mais eficiente do que o tratamento cirúrgico. Apenas 15% ou até 10% dos casos a gente pode considerar que tem um caráter cirúrgico. 85% ou até 90% dos casos são tratados de forma conservadora. Então a gente tem hoje terapias manuais, mesas de descompressão, mesa de flexodescompressão, que auxiliam e tem comprovação científica da eficácia desse tratamento. E, por exemplo, a utilização de alguns exercícios, como por exemplo pilates, yoga, esse tipo de coisa costuma ajudar, por exemplo, na prevenção de dores na coluna? Sim, sem dúvida alguma, né? Mas sempre lembrando da característica de cada paciente. Nem todo mundo é igual, nem todo mundo tem a mesma dor. Então, como eu falei, existem quadros de sensibilização neural, onde o paciente tem que tomar um cuidado, principalmente com alongamento, onde pode prejudicar ainda mais e agravar ainda mais. Às vezes acha que vai ajudar e pode prejudicar. Sim, pode prejudicar. Pacientes que têm a questão da desidratação, uma discopatia, tem que evitar esportes de impacto. O importante é sempre procurar um profissional. Tem dor na coluna? Procura um profissional antes de começar qualquer atividade física. Certo. E doutor, depois daquele primeiro momento de tratamento para solucionar o problema da lesão em si, daquela questão que está causando dor, é necessário ter uma continuidade, um trabalho pós-tratamento, digamos assim? Sim, quando a gente fala de coluna, osso, ligamento, músculo, a gente está falando de aparelho locomotor. Então a gente depende de movimento, né? Então, na verdade, o paciente com dor de coluna, que tem uma patologia de coluna, ele tem que ter a noção e a consciência que o tratamento é constante e preventivo. O ideal é que seja de forma preventiva, mas depois que adquiriu algum tipo de lesão, algum tipo de patologia, o tratamento é constante. Certo. E no caso, encerrando nossa conversa, Vinícius, a gente, por exemplo, sabe que a incidência de dores e de problemas relacionados à idade são maiores, mas a prevenção ela pode acontecer a partir, por exemplo, da infância, da adolescência já? Sim, sem dúvida alguma. A verdade é, a gente deveria mudar a rotina da vida diária, né? Hoje, os meninos, os adolescentes, as crianças ficam no computador, videogame, né? Então, hoje acabou aquela coisa, vamos brincar na rua, vamos bater uma bola. Essa é a característica hoje, né? Então é muito mais importante o quê? Cuidar da rotina da vida diária, se policiar nesse sentido, do que propriamente é o quê? Lá para frente, eu tenho que fazer um tratamento de coluna, que muitas vezes o paciente é desconfortável, não tão interessante, não é todo mundo que segue corretamente. Além da própria dor, né, que passa a existir. A prevenção sempre é a melhor opção, sem dúvida nenhuma. Bom, Vinícius, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Vocês. Queria que você trouxesse as formas de contato para quem tiver dúvidas. Então, se alguém tem maior interesse em adquirir maiores informações, a gente tem o site do Instituto RB, que é o www.institutorb.com.br ou telefone 2091 1267. Obrigado a todos.